a Bíblia chama a nossa atenção, e no livro de Tiago nós entendemos isso, o quanto é perigoso nós acharmos que porque temos uma boca e temos, às vezes, uma boca bem grande, nós podemos exatamente falar o que nós queremos. Muitas pessoas, por falar o que querem, já destruíram casamentos, grandes amizades, já perderam grandes negócios, enfim. Muitas pessoas, talvez se pudessem me testemunhar aqui, diriam para você: olha, se eu pudesse eu não teria falado como eu falei. Se eu tivesse pensado um pouco antes, talvez isso que aconteceu não teria acontecido. Então, todo o cuidado no falar, ele é muito importante. Então, pensando nisso, eu escrevi aqui, querido: quem tem boca não fala o que quer. O que você achou? Ficou bom? Quem tem boca não fala o que quer. Nós temos que falar com responsabilidade, sim ou não? Todos concordam? Nós temos que ter responsabilidade no falar. Por exemplo, estar aqui falando é uma grande responsabilidade. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar aquilo que eu acho, que eu quero e devo falar. Não, eu tenho que realmente buscar em Deus, através da minha fé, através da minha renúncia pessoal, em Deus, aquilo que Deus deseja transmitir para a sua vida. Isso não é fácil, mas muitas pessoas pensam que podem subir aqui, querido, em tantas igrejas por aí afora, e sair falando aquilo que está dentro do coração, e falando simplesmente aquilo que vem à mente. Isso não é verdade. Se eu fosse falar aquilo que está em mim, aquilo que eu penso em falar, talvez você não aguentasse me ouvir 5 minutos. Quer dizer, ele está falando um monte de bobagem aí, quanta besteira, deixa eu sair daqui, ele vai me contaminar. Por quê? Porque eu sou limitado, eu tenho problemas também, eu penso em loucuras também. Amém? Então, quem tem boca não fala o que quer. Você poderia dar um bom dia para essa pessoa que está do seu lado e já avisar ela aí? Fala: bom dia, quem tem boca não fala o que quer. Aleluia. E por que, querido, quem tem boca não fala o que quer? Porque nós, queridos, nós entendemos que as coisas, de um modo geral, elas são feitas de bênção e maldição. Às vezes nós abrimos a nossa boca para abençoar. E às vezes nós abrimos a nossa boca e na maioria das vezes eu acredito que é sem intenção, mas acabamos amaldiçoando. Acabamos causando mal. E tudo isso aos olhos de Deus não fica de graça. Nada passa diante dos olhos de Deus sem que um dia o Senhor, o nosso Deus, não vá julgar. Por isso, e a partir daí, é que nós devemos tomar bastante cuidado. Então, alguns textos aqui, que o Senhor Jesus vai trazendo para nós nessa manhã, alguns ensinamentos, e eu acredito que tudo isso é como nós devemos proceder. Eclesiastes 10, 20 fala o seguinte: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave no céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Ou seja, nós entendemos pelos canais espirituais aqui, ou pela veia espiritual, querido, que quem é o rei lá na sua casa? Você que é casado, tem filhos, é o seu marido, mulher. Quem é o sacerdote da sua casa? Quem são os príncipes da terra? Quem governam a nossa terra? Há governos, há presidentes, há governadores, há prefeitos, há vereadores, há delegados, há juízes, enfim, há pessoas em posição de autoridade, que no governo celestial são lembradas como reis, pessoas que estão acima de outros. Amém ou não amém? Então, nem em pensamento. Quer dizer, esse agora se tornou um pedido difícil para nós, não é verdade? Mas é a Bíblia, querido. É a nossa regra de fé. É a Bíblia que está dizendo, nem em pensamento. Ora, nós vivemos dias no nosso país, querido, que os nossos pensamentos estão tão pilhados quanto ao nosso país, que já está saindo tudo pela nossa boca. Nós precisamos reconhecer daí. Então, é hora que nós temos que parar um pouco. Eu sei, tem muita gente fazendo muita coisa errada no nosso país, mas a grande verdade é que nós também não vamos ser levados e vamos errar como eles estão errando, porque eu penso que a igreja na terra pode ser a boca de Deus aberta falando ao mundo. E Deus espera que da minha boca e da sua boca saia palavras que venham a produzir coisas boas, amém?
Saia palavras que venham construir e não destruir. O nosso país, por exemplo, não precisa mais ser destruído. O nosso país não precisa mais ser surrupiado. O nosso país não precisa mais diminuir. Nós já não aguentamos mais. Quantos de nós aqui já não trabalhamos há anos, queridos, para hoje olharmos e dar uma olhada hoje e dizer assim, o que eu produzi até agora? Onde é que a minha vida chegou? Ou seja, eu sei, isso é o resultado muitas vezes de um mau governo, mas muita coisa parte de nós também, porque nós precisamos fazer a nossa parte, e eu penso que a igreja começa a fazer uma parte essencial no falar, falando aquilo que vem do coração de Deus para essa cidade, falando aquilo que vem do coração de Deus para esta nação, amém? Nós somos boca de Deus, todo povo que se chama pelo nome de Jesus, que está sobre a terra, é boca de Deus sobre a terra para abençoar. Então, quem tem boca não fala o que quer, mas sim o que é necessário. Amém? Fala o que é necessário. E o que vai fazer também o que é bom e também o que edifica. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que sempre estão bem caladas. E alguém se incomoda, poxa, você não fala nada, nossa, você fica tão quietinho aí. Às vezes é bom, viu, que a pessoa esteja quieta mesmo. Às vezes é bom que a pessoa fique quietinha mesmo. Porque talvez se começar a abrir a boca, a coisa não vai ficar bom. E não vai ficar boa. Então, o mundo espiritual é uma realidade. Quantos acreditam nisso? O mundo espiritual, ele é uma realidade onde encontram-se os seres espirituais. Não podemos vê-los, mas sentimos a sua influência direta na vida. Muitos cristãos ainda não despertaram para este fato e vivem cegos, recebendo em si as consequências da sua incredulidade. Ou seja, achar, por exemplo, que o diabo não existe. As pessoas, e às vezes até alguns cristãos, dizem, o diabo não existe. E aí então elas começam a falar. Outras pessoas acreditam até que Deus não existe. E dependendo do que o crente está passando, daquilo que ele está vivendo, ele mesmo pode ser uma vítima dessa incredulidade, dessa cegueira para as coisas espirituais. Querido, eu não preciso ver Deus para saber que Ele existe. Eu não preciso ver o diabo para saber que Ele existe. A Bíblia diz isso. Eu acredito na Bíblia, que é a palavra de Deus, amém? Então, a partir daí, dessa instrução que eu recebo, eu vou observar e tomar cuidado todos os dias da minha vida. Então, abençoar e amaldiçoar é uma autoridade dada aos homens por Deus, desde a antiguidade, e vemos na palavra a sua seriedade. As recomendações feitas pelo Senhor são inúmeras quanto ao falar, pois a palavra pode dar vida ou morte. Então, Mateus capítulo 12, 36, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: digo-vos que toda palavra frívola, ou seja, uma palavra fútil, leviana, volúvel e vã, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque delas, ou porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Todos entenderam? Pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. A verdade, querida, é que Deus não colocou um anjo do nosso lado para dizer, fala agora, cala agora, fala agora, cala agora. Então nós temos que sim refrear, nós temos que botar o pé no freio, nós temos que pensar, nós temos que refletir. Eu peguei o significado dessas palavras aqui, somente para trazer à nossa memória, como uma palavra fútil, que significa uma característica do que é irrelevante. Ou seja, muitas vezes aquilo que nós estamos falando não agregou nada, não somou nada, não ajudou ninguém, é irrelevante, ou sem importância, ou sem utilidade. Porque eu falaria alguma coisa para você que não tem utilidade? Só se fosse para encher a sua cabeça. Você já saiu de algum papo, de alguma conversa, com a cabeça cheia, dizendo, nossa, deixa eu sair daqui. De um grupo de pessoas, talvez, que tinha um falatório, e você não entendeu nada, e saiu até com dor de cabeça? Pois é, muita coisa fútil foi falada ali. Foi uma perda de tempo. Outra, uma palavra leviana, ou seja, sem responsabilidade. Alguém que começa a falar coisas irresponsáveis. Alguém que não mede as consequências, que se comporta sem ponderar, nem refletir, ou seja, irresponsável. É uma atitude leviana também, que julga sem ter certeza ou por antecipação.
A maioria de nós somos vítimas de palavras desse jeito. Alguém que não te conhece, mas que ouviu dizer que você é assim, ou assim, ou assim, que ouviu falar que você pensa assim, gosta disso, gosta daquilo outro, começa a disseminar. Nós somos vítimas de palavras como essas. E como nós vamos proceder? Pagando com a mesma moeda? Falando mal também? Respondendo à altura? Eu penso que não. A Bíblia diz que eu não devo pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que eu devo pagar o mal com o bem. Então, pense como é ruim nós levarmos um tapa e não podemos revidar. Porque, querido, não se trata apenas de dar um tapa, mas se trata assim de construir algo bom. Porque nós reclamamos que a vida está ruim, mas o quanto nós estamos empenhados em construir o que é bom. Porque para destruir, inclusive, é super fácil. Se nós resolvemos jogar esse prédio no chão, rapidamente nós conseguimos fazer isso. Agora fala assim, vamos levantar. É difícil, é muito complicado. Tem detalhes. Para derrubar não, querido. Para derrubar basta só uma palavra. Jesus, ele ensina os seus discípulos sobre este poder, o poder da palavra. Ele estava indo a Jerusalém, certa feita, em Marcos 11, no verso de número 14, e sentiu fome, e viu uma figueira. E quando ele olhou na figueira, entre as folhas, não achou o fruto, ele falou assim, que tu seja amaldiçoado e ninguém coma mais de ti. E ele seguiu em frente. Quando passou no outro dia, os discípulos olharam e falaram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Mas na frente, no versículo 23, ele fala assim, tenham fé em Deus. Se vocês crerem em Deus e disser a esse monte que se lance, isso acontecerá. O que Jesus estava ensinando, irmãos? O poder da palavra. A figueira, coitada, não que ela não desse fruto, que se você ler o texto, você vai ver que não era tempo. Ela foi uma vítima de talvez ela estava no lugar errado, na hora errada. Coitadinha, ela não podia nem andar, né? Mas diz que não era tempo. Mas Jesus fez aquilo, querido, para ensinar o poder da palavra. Para nós que chegaremos a ter contato com essa palavra, soubéssemos como proceder, como filhos de Deus, como filhas do Altíssimo. Que não saíssemos por aí falando de qualquer forma, sem responsabilidade. Amém? Então Jesus, ele ensina aos seus discípulos o poder que há na palavra. E por que o contrário acaba se tornando verdade? Quando nós tornamos essa palavra sem valor. Você acha que Deus, ele se perde na sua sabedoria? Deus não se perde na sua sabedoria. Mas quando nós desprezamos e não damos o verdadeiro valor à sua palavra, e às vezes precisamos dessa palavra com poder e falamos, já estamos na presença do Senhor como zombadores. E aí parece que nada acontece. Às vezes acontece isso com você, de você falar uma palavra, e você, vou falar com fé, em nome de Jesus, e vai! E não vai ninguém para lugar nenhum, e não acontece nada. Já aconteceu? Pois é. Claro, já aconteceu comigo. Para mim é vergonha. Aleluia. Isso é sinal que eu preciso aprender mais. Isso é sinal que eu preciso entender mais. Então, a palavra é dotada de poder. No Salmo 109, versículo 17, diz assim, ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Ele gostava de amaldiçoar. Eu estou no Salmo 109, 17. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar. Afaste-se dele a bênção. São ordenanças espirituais, querido. É um registro inspirado pelo Espírito Santo aos homens. Está escrito. Olha que coisa terrível. Ele gostava de amaldiçoar, então ele seja amaldiçoado. Ele não gostava de abençoar, então... Que coisa terrível. Geralmente, se vê essa questão de outro ângulo, sempre sendo como amaldiçoado por alguém, mas na maioria das vezes, auto-amaldiçoa-se de forma involuntária e recebe na vida as consequências pela liberação de palavras e expressões indevidas. Por exemplo, eu sou um idiota. Alguém aqui já se xingou assim? Bota a mão na cabeça, eu não presto para nada.
Momento ou outro, querido, que a gente fica fragilizado por uma situação, uma perda, um negócio ou outro, a gente acaba falando essas loucuras. Só que são palavras, querido, que neste momento estão sendo lançadas nesse mundo invisível, que o inimigo pode ir lá e pegar, porque ele não tem autoridade para arrancar de você, mas se você der para ele, ele usa. E aí mora um perigo. Outra palavra, meu destino é sofrer, eu quero morrer, eu nasci para ser assim mesmo. Ó, eu sou um azarado, tudo dá errado na minha vida. Eu nunca vou vencer, nunca. Hã? Quantas palavras nós falamos contra a nossa própria vida? Quantas vezes? Essas expressões, quando proferidas, autorizam os espíritos demoníacos a agir, fazendo acontecer o declarado. O diabo, ele está aí, querido, para trabalhar contra nós. É João 10,10 que fala o quê? Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Você acha que ele vai perder as oportunidades que são dadas? Ele não perde. O diabo vive de oportunidades, irmão. Se dá, ele pega. Pá. Segundo lugar, o outro problema também, antes, essas expressões, quando proferidas, autorizam os espíritos demoníacos a agir, fazendo com que o declarado aconteça. Portanto, tome cuidado. Autoestima também, querido, me perdi. Autoestima também é um outro problema muito sério quando nós falamos palavras contra a nossa própria vida. A nossa autoestima é abalada. E eu tenho alguns exemplos aqui para citar também para você. Por exemplo, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha boca, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto dos meus dentes, do meu nariz, como eu sou gordo, e tantas outras palavras, né? Obviamente isso mexe com a gente. Fazia muito tempo que eu não me pesava, e ontem eu me pesei. Eu fiz assim, eu já me pesei, eu vi, eu não posso falar agora, mas eu saí tão triste daquela balança. Aguentei calado, e não vou nem contar para você o peso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque a nossa alma, às vezes, ela está muito vulnerável. Muito vulnerável, muito. Eu já acompanhei algumas pessoas e eu me lembro que certa vez nós estávamos ajudando um casal, eu e minha esposa, e nós não sabíamos, mas eles viviam muito mal e nós não sabíamos o motivo. E conversa vai, conversa vem, oração vai, oração vem, e eles se sentiram à vontade. Ela se sentiu à vontade para abrir o coração para minha esposa e falou que um dia o marido tinha feito uma brincadeira com ela. Eles estavam num momento à vontade, e ela estava só de lingerie, e ele comparou ela a um animal, né, vestido daquele jeito. Puxa vida, eles sofreram durante anos por causa daquela brincadeirinha, por causa daquela palavrinha, e ela não conseguia confrontá-lo, ela não conseguia dizer para ele, foi por causa disso. Mas o preço que aquele casal acabou pagando foi altíssimo. Nós os encontramos num curso de casais, e ali, graças a Deus, irmãos, isso veio à tona, isso foi quebrado. E aí sim eu tive coragem de puxar ele de canto e falar: você precisa pedir perdão para a tua esposa. Você falou uma palavra para a tua esposa, você matou a tua esposa, ela está arrasada, ela está carregando esse fardo. Então, querido, é a vulnerabilidade muitas vezes da nossa alma. Nós vivemos num mundo, querido, onde a beleza fala mais alto. E não que todos nós precisamos alcançar esse nível, mas a grande verdade é que quem alcança, quem consegue fazer, por exemplo, uma maquiagem, um retoque, um negócio, uma cirurgia, aquela coisa toda, se sentir melhor, indiretamente acaba agredindo aquele que não consegue. Claro, a pessoa que fez tudo isso não tem culpa de nada, mas quem vê está tão vulnerável que fala: puxa vida, né? É uma obra de arte em pessoa e eu estou aqui me acabando como uma casa velha.
A pessoa já vai para casa, ou fica derrotado, não quer mais sair, nenhuma roupa fica boa. E perceba como as mulheres sofrem com isso. Muitas vezes essa fragilidade de alma, que todos nós temos um pouquinho. Amém? Então, querido, nós devemos tomar cuidado, amém? Devemos pensar. Outra coisa, se alguém falar alguma coisa que você acha que não vai causar nenhum bem para aquela relação, fala na hora para a pessoa. Fala, acho que essa palavra não caiu muito bem, não. Dá para você arrumar isso aí? Arruma agora. Arruma. É melhor rolar um pequeno constrangimento ali, mas pelo menos o negócio vai ser arrumado e o diabo não vai ter autoridade sobre aquela situação, do que você deixar aquilo crescer, querido, e nós não sabemos que proporção aquilo pode tomar. Amém ou não amém? Amém. Nós temos mais um exemplo, querido, de palavras faladas em momentos de loucura. Tem aquele episódio, antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Mateus, no capítulo 27, no verso 22, que vai lembrar a mim e a você uma situação que acabou se tornando algo terrível para aquele povo. Mateus 27, 22 diz assim: perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Pilatos perguntou. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estavam incitando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. Ele poderia ter ido no barulho. Crucifica, crucifica, crucifica. Ele parou, analisou, calmamente. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Calmamente. Então todo mundo dizendo, vai, não sei o quê, vai, pega, vai, xinga, pega, não sei o quê, leva, isso já foi, vai, estou falando. Aí, calma, espera aí, eu quero conversar, ouvir isso direito. Ó, já foi falado, já foi decretado, já foi dito, já foi... Calma, calma, deixa eu entender melhor. Não dá tempo. Então vai parar tudo. Amém? E não parou por aí. Depois que ele lavou as mãos, ele diz assim, a responsabilidade agora é de vocês. Aquele homem parece que entendia o peso de um sangue. Aquele homem, querido, parece que compreendia, ou foi dado a ele esse entendimento na hora. E eu acredito que para instrução e para exemplo daqueles que ficaram, ele lava as mãos e ele ainda já declara a sentença. Olha a sentença, a responsabilidade é de vocês, pelo que vocês estão falando. Em outras palavras, diz assim, eu não vejo motivo de crucificar, mas vocês querem crucificar? Problema de vocês. E todo o povo respondeu, aqui talvez é a pior parte, é onde realmente eles assinam a sua sentença. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ah, que coisa terrível. Que coisa terrível. O que aconteceu com aquele povo naqueles dias, irmãos? O que aconteceu com a mente daquelas pessoas naqueles dias? Ou naqueles dias? O que estava acontecendo? O povo estava empolvoroso. O povo ouvia muito zum, ouvia muitas mentiras sobre Jesus. Ele era o levador de boas novas. Ele estava estabelecendo o reino de Deus sobre a terra. Mas imagine que nem todo mundo ouvia dessa forma. Então nós temos que tomar cuidado, querido. Todos nós devemos tomar muito cuidado. Ele chegou para ser pão para aquele que estava com fome. Ele chegou lá para ser água para aquele que estava com sede. Mas o que é que estavam falando de Jesus? Por que é que aquelas pessoas foram tomadas daquele ódio? Talvez os corações delas já estavam inclinados àquilo. E é por isso que nós devemos sondar. É por isso que nós devemos pedir para o Senhor, Senhor, o som do meu coração, Pai. Olha os meus pensamentos. Se eu não sou teu filho, se eu não estou sendo tua filha, se eu não estou sendo teu servo, se eu não estou sendo tua serva, me ajuda, limpa-me, purifica-me. Como o salmista disse, eu serei mais branco do que a neve. Aleluia. Nós precisamos fazer essas reuniões com o Espírito Santo de Deus.
E não é uma vez no mês, não é quando a gente vem no culto, é todos os dias. Todos os dias. Porque o mundo espiritual, e no mundo espiritual não há tréguas. Amém? Não há tréguas. Você vai dormir, você se deita para dormir, está lá os demônios de longe querendo te tragar. Você se levanta, está lá eles, alvoroçados. Você sai de casa, está lá eles, tentando, em todo o tempo, esperando uma oportunidade. Então, o resultado, querido, dessas palavras, como as que foram ditas aqui em Mateus 27, dizendo, o povo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, o que eles declararam aqui? Pode vir as consequências sobre nós, pode vir sobre as nossas gerações, não tem problema não. Parece que eles tinham certeza do que estavam fazendo. Que certeza destruidora, não? O resultado está aí. É visível até os dias atuais, perseguições, mortes, exílios, guerras intermináveis. Assim foi a vida daquele povo e de seus descendentes até o dia de hoje. O Oriente, querido, vive em guerra. Alguns até se orgulham de achar que ninguém pode guerrear com eles porque eles fazem guerra desde sempre. Agora, olhar para uma passagem, um texto como esse, e achar que um dos motivos, ou o motivo, talvez esteja aqui, parece que é irreconhecível, né? Não dá para acreditar. Mas foi um pedido feito. Foi um pedido feito. Foi uma palavra liberada. Está lá, o sangue está sendo derramado até hoje, inclusive inocente. Então a palavra tem muito poder. Mateus 15:11 diz, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim o que sai da sua boca. Isso o torna impuro. O Senhor Jesus, nessa passagem, foi questionado por estar falando e fazendo algumas coisas pelos fariseus. Pelos seus discípulos também comerem e não lavarem as mãos. Então no final, aqui no verso, um pouco antes do final do capítulo 15, ele pega e solta essa. Enquanto vocês estão preocupados com o que está entrando pela boca, vocês estão deixando sair da boca de vocês coisas piores. Foi isso que ele disse. Enquanto vocês estão preocupados que eles não lavam as mãos, vocês estão falando contra Deus, contra o Criador de todas as coisas. Sabe, irmãos, o espírito de religiosidade é algo que parece que anda longe de nós, mas eu acho que é o contrário. O espírito da religiosidade parece que anda com a gente. Anda com cada um de nós. E se nós não tomarmos cuidado, querido, nós vamos amaldiçoar o que Deus abençoou. E vamos abençoar o que Deus não abençoa. E aí a nossa vida vai virar uma confusão. Então a palavra tem poder. Esta palavra que você carrega nas suas mãos é a palavra de Deus. Esta palavra tem poder. Acredite nessa palavra. Credibilize essa palavra a cada dia. Mas duvide de um homem ou outro, de uma mulher ou outra. Duvide até de você mesmo. E procure em Deus e nesta palavra se há um acordo, se há um encontro, se há uma concordância. Porque se não houver, arruma tudo isso, refaz, repensa. Não saia simplesmente falando. Tome cuidado, amém? Outra coisa, amaldiçoando o próximo, Eclesiastes 7:22. Pois em seu coração você sabe muito bem que muitas vezes você também falou mal dos outros. Que textos, né? Esses textos aqui, né? Você vê que eles entregam a gente, né? Nossa, foi dar sabedoria, né, para Salomão, olha só o que aconteceu. Entregou todo mundo. Pois em seu coração você sabe muito bem que muitas vezes você falou mal dos outros. Quanto ao próximo, devemos ter o cuidado de não proferir palavras não edificantes, pois pode-se amaldiçoá-lo. Na Bíblia você vê exemplo de Noé, que amaldiçoou seu filho Canaã, dizendo, maldito seja Canaã. O filho aprontou com ele. E ele voltou daquele vinho todo, depois, e amaldiçoou o filho, e o filho foi amaldiçoado. O registro está lá em Gênesis 9:24, eu não vou ler por causa do nosso tempo. E assim então foi amaldiçoado, em poucas palavras, mas o suficiente para a desgraça de alguém. Então deve-se ter o cuidado especial com as palavras ou expressões que verdadeiramente desconhecemos o significado. Outro exemplo muito comum que é falado no país é danado. Essa palavra ela é comum, danado, danadinha, né? Ah, seu danadinho. As crianças são muito vítimas dessa palavra. Esse menino é tão danado. Essa menina é tão danada,
Mas o significado, e precisa ser lembrado por nós, é terrível, é destruidor, é infernal. Olha o significado: condenado ao inferno. Eu fico imaginando, quando nós chegamos para os nossos filhos e falamos assim: vem cá, seu danadinho. O diabo fala: vem também no colo do titio. Vem para o colo do titio. Vai no papai, depois vem para o titio. Nós acabamos trazendo todas essas coisas para o nosso cotidiano, sem perceber. Sabe, muitas pessoas não gostam de levar assim a palavra de Deus ao pé da letra, porque não querem ficar bitolados, porque não querem ser um crente, como se diz por aí. Porque parece que existe uma qualidade de crente para esse mundo. Parece que existe para o mundo. É como se o crente não pudesse ser alienado. Como que eu não vou ser ligado a Deus? Como que eu não vou estar preso a Deus? Como? Se a palavra alienado não cai muito bem, eu vou usar outra então, querido. Mas eu estou preso em Cristo Jesus, eu sirvo a Ele, eu sou escravo dEle, de Jesus Cristo, é assim que funciona. Mas o mundo diz: não, você não pode ser um crente alienado. Eu não posso ser um crente alienado a mentiras, ao diabo, à religiosidade, mas eu sou preso, estou preso em Cristo Jesus. Aleluia, as coisas velhas, irmãos, se passaram, Ele está fazendo coisas novas na minha vida. Paulo diz: eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. E dessas palavras eu não posso ter medo, meu irmão. De falar isso eu não posso ter medo. Mas aí perceba como o diabo misturado com o mundo pega e tenta distorcer para confundir a nossa mente. Eu estou preso em Cristo, e você? Amém? Não tenha medo, aleluia, de estar preso ao Senhor. E em último lugar, nós temos o exemplo de maldição sobre autoridades, ou de palavras que são faladas contra as autoridades. Essa parte é importante, irmãos, tanto quanto as outras. Que diz: a Deus não a amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. A Deus não a amaldiçoará. É Êxodo 22, 28, perdão. E o príncipe do teu povo não maldirás. O que a palavra de Deus está ensinando? Não fale contra a autoridade espiritual e não fale contra a autoridade terrena. Não se levante contra a autoridade espiritual e não se levante contra a autoridade terrena. Eu sei que nós vivemos uma democracia e nós podemos falar, mas tem aquilo que nós podemos falar, e diante de Deus tem aquilo que nós não podemos falar. Amém? Devido às grandes dificuldades, o homem está muito propenso a descarregar nas autoridades, como vereador, deputado, prefeito, governador, senador, presidente e tantas outras autoridades, os seus males. E geralmente o fazem com palavras pesadas de maldição. Os cristãos precisam ter o cuidado de não procederem dessa forma pecaminosa, semelhante aos ímpios. A vontade de Deus é que sejam abençoados e que orem por eles. Amém? O Brasil precisa da oração da igreja. E eu penso, querido, que muitas respostas de oração da igreja brasileira já têm chegado à nossa nação. Eu penso nisso. Eu penso, porque nós estamos passando, e todo mundo sabe aqui, na força de Deus, na capacidade de Deus, com a ajuda de Deus, e não tem sido fácil. Então, continue a colocar este país nos joelhos. Continue a colocar o governo deste país nos joelhos. Ore, desde lá do alto escalão, querido, até as cidades. Ore. Mas não ore com um coração contaminado. Não ore com a mente poluída. Não ore por causa de alguém que você nem sabe quem está falando. Peça direção e orientação ao Espírito Santo de Deus. Pergunte a Ele como orar.
A Bíblia fala assim que Ele intercede por nós, que Ele vai dizer, o Espírito Santo de Deus vai dizer o que nós temos que pedir a Deus. Amém? Num mundo tão louco, como esse que nós estamos vivendo, irmãos, se nós formos mais um, nós apenas vamos reproduzir as palavras ruins, destruidoras, e fazer crescer assim, apenas a dor, a tristeza, a frieza, a angústia e a dilaceração. E talvez a extinção prematura, como nós já temos visto, tantas coisas boas serem extintas. E estou falando de coisas boas que Deus fez para mim e para você, para que nós pudéssemos viver sobre essas coisas e glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Romanos capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Talvez se nós pudéssemos aqui e tivéssemos tempo, muitas pessoas diriam: pastor, às vezes não dá, às vezes a coisa tomou uma proporção, às vezes o negócio tomou um nível que eu não aguentei e não aguento. Então você precisa ser cuidado por Deus. Você precisa deixar Deus renovar as tuas forças, a tua fé, o teu coração. E você veio aqui nesta manhã para isso, para ser tocado por Deus, para ser ajudado por Deus. Ele está aqui. Deixa Ele mover em você. Eu sou tão frágil, tão sensível, estou tão vulnerável quanto você, mas eu estou procurando vigiar em Deus. Quando eu penso que eu serei cobrado porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui, eu tremo, meus irmãos, eu tremo. Deixa que o Espírito Santo de Deus nessa manhã nos ajude então. Deixa que o Espírito Santo de Deus nessa manhã te ajude. Sabe, já houve momentos assim que eu desejei e falei tantas coisas ruins das autoridades, das pessoas, mas eu fui corrigido por Deus e eu agradeço a Deus por isso. Então Ele está aqui. Abra o seu coração para Ele nessa hora. Só um pai cuidaria de você como Deus cuida. Deus é Pai e Ele está cuidando de você nesta manhã. E Ele está te ajudando nesta manhã, porque Deus tem promessas a serem cumpridas na sua vida. Há coisas que Deus falou a seu respeito que o mundo não vai impedir. Mas antes que eu saiba, antes que você perceba, há muitos impedimentos já sendo colocados, há muitas barreiras sendo colocadas, exatamente para que as promessas de Deus não se cumpram na minha vida, exatamente para que as coisas boas de Deus não me alcancem. Mas pastor, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me alcançarão. É verdade, mas parece que é uma outra construção contrária a mim, contrária a você, que já sabe disso, porque sabe que Deus é fiel, que está tentando me afastar de Deus, que está tentando me afastar das coisas de Deus, e tem me colocado como inimigo do reino de Deus. Inconscientemente, talvez um pouco, eu e você temos ido nessa direção, mas Deus nos chamou aqui hoje. Deus nos chamou aqui hoje. Deus te atraiu aqui hoje. Deus te acordou hoje e te trouxe aqui para dizer: essas coisas estão mudando na tua vida, porque hoje eu toco nisso, hoje eu mexo nisso, hoje eu abro o teu entendimento, hoje eu limpo a tua mente, hoje eu encho o teu coração, hoje eu faço transbordar em você o meu espírito, hoje eu faço transbordar em você o meu espírito, e te dou sabedoria do alto, te dou inteligência do alto. Aleluia, aleluia. Esse lugar já está tomado de uma atmosfera de adoração. Há adoradores neste lugar, há filhos e há filhas de Deus neste lugar. O que pode impedir o teu agir, Espírito de Deus? Reconhecemos que falhamos,
reconhecemos que pecamos, mas estamos aqui rasgados, abertos diante de Ti, pedindo: ora vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, age profundamente no mais íntimo do nosso ser, age profundamente em cada um de nós, age, Espírito Santo de Deus. Se assim como eu, você reconhece que precisa da visitação, vem para cá, vamos juntos orar então, vamos juntos ser tocados, vamos juntos ser restaurados, vamos juntos ser renovados pelo toque do Espírito de Deus. Vem vindo, enquanto você vem, nós vamos louvar a Deus. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais de Ti. Declare isso ao Senhor. Paz de Ti, Mais e menos de mim, e menos de mim, e menos de levante as suas mãos e declara: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que
apareça e eu me constranja com a sua Oh, Mahamasuye Hakashe, Oh, Malabashalamaiha, Lere Shuya Homo Hala, Yara Shemala, Vegemashmi Homo. Aleluia, aleluia. Oh, você que veio aqui à frente, eu gostaria de fazer uma mesma oração. Eu gostaria que você pudesse orar comigo nesta hora. Nós vamos declarar palavras de edificação, palavras de crescimento. Sim, nós vamos inundar o nosso coração, nós vamos inundar o mundo espiritual de palavras que constroem e não de palavras que destroem. Nós vamos fazer isso agora. Ore junto comigo e diga: nesta manhã eu declaro, com o som das minhas palavras, que venha a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que venha sobre a minha vida, que venha sobre a minha casa, que venha sobre a minha cidade, que venha sobre o meu país, que venha o reino, que venha a vontade do reino, que venha Deus sobre os meus relacionamentos, que venha a virtude do Espírito Santo, que venha milagres de Deus, que venha curas, que venha maravilhas, que venha cada vez mais, que venha cada dia mais, porque eu preciso de Deus, eu preciso do reino, eu preciso da vida. Por isso eu abençoo, comece a abençoar, eu abençoo as autoridades da minha cidade, eu abençoo as autoridades desse estado, eu abençoo as autoridades do